No vídeo passado, eu te ensinei a fazer o fermento de milhões, fazer o fermento e reformar. Sendo assim, só para reprisar, depois de pronto, um fermento vai para a geladeira por até 7 dias. E esse aqui que está comigo aqui na bancada já está reformado. Vamos fazer pão com ele hoje, tá bom, gente? Preparados? Como esse fermento já está reformado, em temperatura ambiente e com a farinha de trigo quase toda depositada no fundo, é hora de misturar muito bem. Se quiser, pode ser chacoalhando mesmo dentro do recipiente. Misture tudo isso muito bem. Reserve que a gente vai usar esse fermento de milhões daqui a pouco. Em um recipiente, peneire 400 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de amido de milho para fortalecer a farinha de trigo. Misture tudo isso muito bem, até que todos os ingredientes estejam muito bem incorporados. Em seguida, coloque o fermento já bem misturado, o fermento que está no recipiente, que aqui nesse caso também é 400 ml. O mesmo tanto de farinha de trigo, 400 gramas, e o mesmo tanto de fermento, 400 ml. Misture tudo isso muito bem. Misture até formar uma massa de bolo, como te mostro no vídeo. Se precisar, coloque um pouco mais de água. A massa deve ficar assim, como te mostro no vídeo. Cubra esse recipiente com saco plástico ou filme plástico e deixe descansar por 30 minutos, ou o tempo necessário para que essa massa comece a fermentar e crescer. Acompanhe. Em um recipiente pequeno, misture muito bem 100 gramas de manteiga ou margarina com 100 gramas de farinha de trigo peneirada. Misture tudo isso muito bem até formar um creme de manteiga bem liso. Depois de ter misturado, coloque uma colher de chá de canela em pó e misture muito bem até formar um creme bem liso. Reserve, porque esse creme vai ser usado para pincelar a superfície interior das massas que iremos fazer. Como no caso aqui, vamos fazer 2 pães grandes. Então esse creme precisa ser dividido em 2 porções iguais para pincelar os 2 pães. Reserve esse creme também. Em um recipiente pequeno, bata um ovo inteiro, uma colher de chá de açúcar e uma colher de chá de óleo. Esse ovo batido vai servir para dar brilho na superfície dos pães na hora de assar. Em outro recipiente, bata e misture muito bem 2 ovos inteiros, 200 gramas de açúcar, uma pitada de sal, 50 gramas de manteiga ou margarina em ponto de pomada e 50 ml de óleo. Misture muito bem até formar um creme bem liso e denso. Depois da massa crescida, faça da seguinte maneira. Coloque agora esse creme de ovos na massa fermentada e já crescida. Misture muito bem até que a massa e o creme de ovos estejam muito bem incorporados. Vá acrescentando agora e aos poucos cerca de 600 gramas de farinha de trigo peneirada. Se precisar, coloque um pouquinho mais de farinha de trigo. Caso não precise, não coloque, tá bom?
A massa precisa ficar com essa textura, desprendendo das mãos, dos dedos e da lateral do recipiente. Se você deixar a massa com essa textura, está pronto. Passe essa massa para uma bancada enfarinhada com pouquíssima farinha e comece a sovar a massa até que ela fique bem macia e elástica. Coloque essa massa em um recipiente untado com óleo, cubra com um saco plástico e deixe descansar por cerca de 30 minutos. Momento ideal para que a massa possa ser manuseada. Vamos começar untando uma forma lisa retangular de 36 cm de comprimento, 26 cm de largura e 6 cm de altura, somente com manteiga ou margarina. Reserve. Depois deste tempo, passe a massa para a bancada, só que desta vez untada com óleo. Divida essa massa em duas partes iguais. Em seguida, faça duas bolas de mesmo tamanho e peso com as massas. Abra cada pedaço de massa com a ajuda de um rolo de macarrão em um retângulo de 40 cm de comprimento por 30 cm de largura. Deixe a parte da dobra para cima e a parte lisa para baixo, pois na hora que a gente for enrolar, a parte lisa deve ficar para cima. Veja, pressione agora todas as laterais da massa com a ajuda das pontas dos dedos. Isso vai fazer com que a colagem seja mais fácil na hora de enrolar. Agora pincele a mistura de manteiga e farinha de trigo na superfície de cada massa. Eu vou pedir para você colocar na superfície da massa, menos nas laterais, cerca de meio centímetro que você acabou de pressionar com os dedos, tá bom? Enrole cada retângulo de massa no sentido do comprimento. Agora, com a ajuda das mãos, faça movimentos enrolando o cilindro de massa de modo que ele fique no comprimento da forma, ou seja, cerca de 36 cm de comprimento cada cilindro de massa. Coloque agora cada cilindro de massa na forma untada somente com manteiga ou margarina, no sentido do comprimento da forma, sempre com as dobras para baixo e a parte lisa para cima. Pincele essa mistura de ovo na superfície de cada pão. Salpique açúcar cristal na superfície de cada pão. Coloque uma outra forma maior embaixo dessa forma com os pães, isso vai garantir que os pães não queimem a parte de baixo na hora de assar. Deixe os pães descansarem na forma até que um pão encontre um ao outro ainda dentro da forma e dobrem de volume. Esse tempo de descanso costuma demorar um pouco, cerca de 4 horas, ou o tempo necessário para que os pães dobrem de volume. Depois deste tempo, e com os pães já crescidos, leve para assar no forno frio com a grade na segunda posição.
para ajustar a temperatura do forno na parte de baixo quanto na parte de cima. A temperatura deve ser igual embaixo e em cima. E só depois disso é que você vai ligar o forno na temperatura de 180 graus. Depois disso, asse por cerca de 40 minutos ou até ficar bem dourada a superfície de cada pão. Retire os pães do forno e, com eles ainda quentes, pincele manteiga derretida ou margarina na superfície dos pães para ativar o brilho.